Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para verificar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Claudionor Nunes de Moraes, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Claudionor, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Vamos lá, pode falar. Claudionor, vamos começar falando da colheita do milho, como é que está avançando os trabalhos aí em Minas, quantos por cento já foram colhidos até o momento? Olha, quando fala Minas é mais difícil de dar resposta, né? Mas vamos como estatística dos últimos anos, a gente imagina que ficando anos com mais de 50% da colheita da safrinha já partindo para o final, né? Está mais cedo já encerrando a colheita, mas ainda tem muita coisa para colher porque tem muita gente que planta mais tarde e temos também ainda a cultura do sorgo a ser colhida, né? Falando de milho, a gente já está mais para o final. E aí, Claudionor, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas de milho nesse ano? O produtor aí da região teve boas condições para o desenvolvimento das suas lavouras? Então, apesar de ter sido dizer normal, né, climático, não foi um ano terrível, choveu bem, mas as produtividades estão bem inferiores em relação ao ano passado, né? Os casos que eu tenho acompanhado, que é a minha fazenda e as fazendas dos vizinhos, as informações que chegam a mim, a produtividade caiu em torno de 15% até 20% em relação ao último ano agrícola. Apesar de não ter mudado muito o clima, tudo isso repetiu em relação ao ano passado, mas a gente não sabe por que razão não foi um ano tão produtivo. Só para a gente ter esse parâmetro de comparação, qual foi o valor da média de produtividade da última safra, Claudionor? Tá muito ruim o sinal, não também. Repete, por favor, você está falando em questão de preço? A produtividade média da safra passada, que você falou que esse ano está 20%, 15% menor, quanto é que foi a produtividade nessa última safra? Então, quando se fala de plantio, de colheita de safra, está muito relacionado com a janela utilizada. O que é a janela utilizada? Aquela pessoa que consegue plantar no final de janeiro, nos últimos 5 dias de janeiro, depois você tem os primeiros 5 dias de fevereiro, os segundos 5 dias. Então, assim, isso é muito relativo, né? A janela dessas 5 dias, ela te dá um resultado diferente. O que a gente percebeu esse ano é que na primeira janela, que é o final de janeiro, e a primeira janela, a segunda, que é início de fevereiro, que é a janela da produtividade, vamos dizer assim, né? Esses 10 dias, 5 dentro do mês de janeiro, 5 dentro dos primeiros dias de fevereiro. Essa janela foi muito influenciada em relação a muita chuva no início. Então, é aquele sistema que você vai plantar e está muito barroso ainda. Você não consegue ter uma condição para produzir. E nessa janela, as perdas foram muito altas, né? A gente conseguia produzir nessas duas primeiras janelas produtividade acima de 150, 160 sacas, e esse ano veio abaixo, produziu 125, 130, entendeu? Aí quando você pega a terceira e quarta janela, que é do dia 5 ao do dia 10, do dia 10 até o dia 15 de fevereiro, aí já aconteceu uma naturalidade, né? Você voltou a produzir os números que produziu no ano passado, né? Que não tem influência de muita chuva no início, passou a ser um período normal. Aí a produtividade veio para 125, às vezes áreas de 140 sacas, que é a mesma coisa observada no passado. Estou falando para produtor de nível de tecnologia alto. Tem gente que
produz mais do que isso. Mas isso é um número normal, não, entendeu? Estou te dando resultados de gente que tem investido forte em safrinha, pesado em safrinha, colocando tudo que tem de melhor, né, para atingir produtividade, né? Isso quer dizer que é a produtividade do Estado, não quero dizer isso porque não é real, né? E aí, Claudionor, olhando agora para a comercialização, como é que estão as vendas dessa safra? O produtor mineiro conseguiu já vender boa parte dessa produção? Os preços médios foram bons? O que a gente pode falar desse panorama de vendas? O histórico de vendas do ano passado em relação a esse ano, para quem faz uma comercialização segura, o que é comercialização segura? É uma comercialização baseada em hedge. Então, você tem que começar a vender o ano passado, a safra que vai vender esse ano. Então, se você tem uma média de preço, para te deixar no negócio, né? A safrinha de milho é de altíssimo risco, tanto para produtividade quanto para preço, né? Você não consegue... Então, nesse caso, os preços foram... Eu acho que numa casa de uns 15%, o produtor que fez esse hedge programado, ele conseguiu vender uns 15% mais caro a safrinha dele. Mas se é um especulador que está no barracão, tudo silagem, e especula, é um outro caso, né, que tem... aí provavelmente o negócio ficou melhor ainda, porque os preços estão firmes no momento, né? Então, os preços estão muito firmes no momento, então pode ser que a rentabilidade seja bem diferente, que consiga vender melhor que o ano passado. Claudionor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor o cenário dessa segunda safra de milho aí no estado. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Uhum. Não, eu que agradeço a oportunidade, se precisar procurar aqui. A gente tem, assim, uma preocupação na hora que dá entrevista, na hora que fala, porque você está falando muito regionalmente, né? E também acaba falando muito do negócio. Então, a safrinha ainda, apesar de estar consolidada na minha região, mas ainda é novidade para alguns, tem gente que está iniciando, né? Na minha região nós temos casos de gente que está plantando 100%, né, de toda a sua área ocupada no ano. Ele consegue repetir. Tem gente que está iniciando ainda. Então, assim, ainda uma cultura a ser ainda bastante explorada na nossa região. Nós estamos vindo de 3 ou 4 períodos agrícolas muito favorável que permitiu esse avanço na safrinha, mas ainda é uma cultura de altíssimo risco, precisa de muita preparação, precisa de muito planejamento, né? Você não tem tempo para errar. Quando eu falo das janelas, é importante ter muita noção disso, né? A utilização dessa janela, porque esse período precisa de chuva e precisa de luz para produzir. Esses dois fatores importantíssimos você consegue produzir. Claudionor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Ok, abraço. O Claudionor Nunes de Moraes, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, conversou com a gente para traçar um panorama do andamento da colheita e do desenvolvimento da segunda safra de milho lá no estado de Minas Gerais. Segundo o Claudionor, cerca de 50% das lavouras colhidas até o momento, mas os cenários bastante distintos. Enquanto produtores já encerraram os seus trabalhos de colheita, outros ainda estão começando, isso refletindo o plantio bastante espalhado que a gente teve nesse ano, depois dos atrasos até mesmo na safra da soja. Claudionor destacando que a produtividade média alcançada até aqui tem ficado abaixo dos patamares do ano passado, principalmente para aqueles produtores que plantaram na primeira e na segunda parte da janela de plantio. Essas que seriam as melhores áreas, que no ano passado produziam até 180 sacas por hectare, nesse ano produzindo um pouco menos, entre 120 e 130, nessa produtividade que era de 160 sacas nas melhores áreas dessa primeira janela.
Quem plantou um pouquinho depois pegou melhores condições climáticas e aí consegue repetir os patamares da safra passada, aí as melhores lavouras produzindo cerca de 140 sacas por hectare. Claudio Honor também destacando a boa condições de preços, aquele produtor que vendeu antecipadamente, fechou contratos já no ano passado, antes do plantio, conseguiu preços até 15% maiores do que os da última safra e esse patamar é ainda mais favorável nesse momento. Então, aquele produtor que tem condições de armazenar os grãos, tem condição de procurar oportunidades de negócio nesse momento, tende a ganhar ainda mais rentabilidade nessa safra de milho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.